não. Então, aqui está o vade-mecum. O que é o vade-mecum? O vade-mecum é o Código Penal interpretado. Todas as leis do Código Penal. Então, dentro do Código Penal, dentro das leis que constituem o Código Penal e a Constituição de um país, o direito constitucional vai ter o Código Deuteronômico. Por quê? Porque a lei casuística e a lei apodítica, o direito israelita, originou, abriu o caminho para as outras leis e direitos e códigos de leis a nível universal. Por isso que muitos advogados, eles, quando estão escrevendo ou compondo uma defesa, vão citar a lei, vão citar o Pentateuco, principalmente a lei mosaica, decálogo, lei cerimonial, leis apotíticas, leis casuísticas, de acordo ao Código Deuteronômico. Por quê? Porque abriu ou foi pano de fundo para as outras leis. Até aula de direito você está tendo hoje. Fala, irmão Juliano. A cabeça vira mil. Glórias a Deus. É benção, é completo, né? Hebraico, aula de direito, maravilha. O senhor fez menção aí no final, estou achando muito significativo fazer a menção, né, do livro que de Deuteronômio, fazendo-se menção da recapitulação da lei antes do povo entrar na Terra Prometida. Isso nos faz entender o quanto é significativo hoje nós estamos pregando, né? Pregando os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Quanto é significativo trazermos nessa dispensação da graça os ensinamentos, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas últimas colocações do Senhor é todo esse conjunto de leis acaba se tornando, portanto, um modelo universal. E a questão do Código de Hammurabi? Antes da lei existiu o Código de Hammurabi, correto? O Código de Hammurabi também está presente. Por que esses códigos orientais se tornam padrões universais? Porque tanto o Código Deuteronômico como o Código de Hammurabi, tá? E o Código de Hammurabi, ele era justamente dos heteus e heveus e jebuseus, esses povos vizinhos cumpriam esse código, que era o código proposto pelo rei Hammurabi. Esse código, ele era um código de padrão moral. Então, o que vem a ser a lei? No sentido, vamos dizer assim, formal e jurisdicional, a lei é uma cobrança e uma regra e uma normatividade, tá? De conduta, de padrão, em que o cidadão tem que desenvolver perante a sociedade em que está inserido. Aí vem seus direitos e deveres. E é a partir desse contexto moral e desse contexto ético é que a lei é constituída. Todas as leis nascem moral e ética e comportamento.
e é o que propõe o código, tanto de Deuteronômio, ou deuteronômico, como também de Hammurabi. Na verdade, o que seria a lei? No sentido mais coloquial. Uma norma de vida dentro de um padrão de bem-estar social. Até para manter a ordem de uma sociedade. A lei não é para oprimir. A lei numa sociedade não é para oprimir e nem para restringir. No sentido de... Não restringir naquele sentido de me deter e impedir de ser um cidadão livre. Não. A lei é para assegurar a minha liberdade. Mas dizendo para mim que a minha liberdade, ela tem dois caminhos, o de ida e o de volta, indicando que aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir, para onde vou e como vou voltar, se eu não for dentro do que está seguro, proposto e, principalmente, determinado, constituído. Então, tanto a lei de Israel, como a lei de Hammurabi, como as leis universais, seguem esse mesmo conotativo, esse mesmo sentido conotativo. Por isso que quando E aí eu vou entrar um pouco na hermenêutica agora, né? Por isso que quando Paulo fala a letra mater, ele não está falando do conhecimento. Ele não está falando da sabedoria, do saber. Não. Ele está falando do zelo extremado pela lei. A lei não é para ser descumprida, mas você também não pode ser, como que eu vou dizer, preso a ela de uma forma pragmática, de uma forma até venerativa. Não. A lei não é um Deus. A lei é uma norma, que ela tem as suas falhas também, tem as suas brechas também. Quando um país comete falhas na sua Constituição, é porque toda Constituição não é perfeita. Toda Constituição não é perfeita. Ou seja, a Constituição é humana. E se é humana, não é sagrada. É profana. Amém? É só o começo, né? Ainda tem muita coisa para ver hoje. Aí vem Deuteronômio, é citado 80 vezes no Novo Testamento. Por quê que o Novo Testamento cita 80 vezes o Deuteronômio? Porque, principalmente, Jesus e Paulo, tá, fazem menções de Deuteronômio nos seus escritos. Tanto corpos escritos dos evangelhos, como corpos escritos paulino, vão ter menções de textos que estão em Deuteronômio. Jesus, por exemplo, tem Deuteronômio como seu livro predileto. Ele inclusive,
vamos dizer assim, no embate da tentação, ele cita para Satanás o que está em Deuteronômio. Ele cita a lei para Satanás. Segundo a lei, ou a lei diz, adorarás e prestarás culto somente ao Senhor teu Deus. Deuteronômio. Ele menciona Deuteronômio algumas vezes, até em seus sermões. E aí ele vai dizer, e aí o grande embate do fariseu e do saduceu é que eles pensavam, mas ele não cumpre. Porque o saduceu e o fariseu tinham um zelo extremado. E ele disse, não é questão de não cumprir. Eu venho para aperfeiçoá-la, mas não destruí-la. Ou seja, interpretá-la corretamente. O que é uma hermenêutica jurídica? Uma interpretação correta da lei. É o que Jesus Cristo propôs. Vocês têm um mandamento para punir, para oprimir, subjugar, mas o mandamento é para aperfeiçoar. O